Olá, sejam todos bem-vindos ao Tax Time, o podcast da Syncro. Ele foi criado um espaço para falar sobre o universo fiscal, tributário e de tecnologia da informação para os nossos amigos, parceiros e clientes. Eu sou a Tatiana Pereira, a gerente de contas da Syncro, e estou aqui hoje com duas pessoas maravilhosas para falarmos sobre um tema bem instrutivo para todos vocês, com certeza. O tema é o Pink Tax. Então, antes da gente começar, vamos nos apresentar. Se apresenta para a gente, Ana Lídia. Quem é você? Nossa, Tati, que pergunta difícil. Quem sou eu? Já dá pra. É só tema de um podcast, né? Bom, vou tentar resumir, tá? Ok. Eu sou a Ana Lídia, eu sou professora aqui da Live, já tenho uns 10 anos na área tributária, atuo na área tributária agora há 27 anos, então desde que eu me formei na faculdade, eu já entrei em auditoria e já segui a carreira em consultoria tributária, passei um pouquinho tempo de consultoria, um pouco no corporativo, então tempo todo de carreira na área tributária, né? Adoro, por incrível que pareça. Sou virginiana, talvez isso justifique um pouco gostar tanto de tax, né? Normalmente os virginianos são tão metódicos, tão analistas, a gente se sente bem ali nesse universo de detalhes, meio caótico, que precisa um pouco da organização. Sou mãe do Heitor, de 14 anos, sou mãe da Dora, de 11 anos, tenho 3 cachorros vira-latas, tem que falar do marido também, né? Senão ele vai ficar enciumado. Sou casada com o Alexandre, tenho 17 anos. E estou sempre por aqui na live. Fiquei muito feliz com o convite da Syncro, acompanho bastante a empresa de vocês. Acompanho bastante tecnologia, sou muito fã de tecnologia. E acompanho muito, né? Participei do fórum que a gente teve agora, o Fórum SPED de Gestão Fiscal, e das palestras da Syncro. Estou sempre muito ligada, então fiquei muito feliz com o convite de vocês. Obrigada. Obrigada a você, seja bem-vinda. E você, Bruna, se apresenta para a gente? Eu sou a Bruna, né? Sou baiana, nordestina, mulher forte, guerreira, mãe do Matias, uma criança de 4 anos. E entrei assim, eu falo que eu tive uma entrada nesse mundo de tax um pouco peculiar, né? Então, eu acho que desde quando eu nasci com um senso de justiça social muito forte. Então, eu nunca tive dúvida do que eu queria, né? Minha mãe fala desde pequena que eu queria ser juíza. Eu falava, você quer ser juíza? Sempre eu falei isso. Então, assim, nunca tive problema com teste vocacional, né? Eu sabia que era a faculdade de Direito que eu ia entrar. E quando eu coloquei meu pé na faculdade de Direito, eu falei, a única certeza que eu tenho é de que não é tributário o meu caminho. E assim, veio ali a minha sombra, meu primeiro estágio no Direito Tributário. E sucessivamente foi assim, sempre eu dizendo que não queria, vem a vida, fala assim, não é assim, você não tem muita noção do que você quer. Então, eu estou há quase 20 anos nesse mundo tributário, né? Comecei ali no escritório de advocacia tradicional, em Salvador. Mas, assim, o mais intrigante foi que nessa minha primeira experiência como estágio no escritório tradicional, eu fui trabalhar com inovação. Isso lá em 2005, né? Esse projeto, né, que eu fui convidada era justamente para montar uma plataforma, né, para poder facilitar a vida de techs de uma empresa de telefonia na época, né, a Brasil Telecom. Então, a gente montou toda uma estrutura tributária, né, do ISS, base de cálculo, alíquota, numa época que não tinha facilidade de pesquisas na internet. Então, a gente tinha que ir lá catar código tributário, ir in loco nos municípios, eram 101 municípios. Então, assim, realmente eu tive que lidar com a metodologia ágil em 2005, sem saber que eu estava lidando com a metodologia. Mas foi assim, foi um passo, assim, um empurrão para o mundo do tax. E foi um caminho sem volta, né? Dali em diante eu fui para a consultoria, né? Passei 8 anos na PwC. E da consultoria mudei de lado da mesa, né? Fui trabalhar na empresa. E hoje eu estou desde 2019 na CIA Modas, né? Brasil, uma empresa assim, maravilhosa que eu super me identifico. E feliz por estar aqui, poder compartilhar um pouco da minha experiência, né? E do desafio de falar desse tema tão importante, né? Para o nosso gênero. Isso, com certeza. Muito obrigada. Então, vamos começar? Então, vamos lá. Eu vou começar já trazendo alguns dados, né? Uma pesquisa do ISPM, realizada em 2017, mostrou que as mulheres pagam, em média, 12,3% mais em produtos que possuem alguma característica feminina.
Os percentuais variam de acordo com a categoria de produtos, chegando a 23% extras nos itens de vestuário, bebê, infantil, direcionados às meninas, e 27% no corte de cabelo e 26% em brinquedos. Então, eu queria saber um pouquinho de vocês, né? A gente sabe que o Pink Tax é uma taxa que recebeu esse nome, mas eu queria que vocês contextualizassem. Para você, Ana Lídia, que já tem uma vivência também na área tributária, o que para você é o Pink Tax? Como que a gente pode contextualizar isso para as pessoas poderem entender melhor sobre o tema? Eu fiquei intrigada quando eu escutei Pink Tax, né? Eu falei, nossa, mas um tributo? O que está acontecendo, né? E aí fui tentar entender, estudar, ver os estudos que, né, como você comentou, já tem vários estudos sobre o tema. Eu fiquei bastante impressionada de saber que tem bastante material. E aí que caiu a minha ficha, aí que eu entendi. Não é um tributo novo. Quando a gente fala Pink Tax, a gente está falando de uma taxa rosa, né? Então, é sobretaxar um preço. Então, você ter um preço mais caro da mesma coisa, só porque ele é direcionado para outro público. Isso me impressionou bastante, porque até então, como consumidora, não tinha caído a minha ficha. Porque às vezes eu via um produto mais direcionado ao público feminino e eu realmente achava que ele fosse especial, que ele tivesse alguma coisa diferente, que justificasse um preço um pouco maior. E não é. É a mesma lâmina, como você comentou, é o mesmo corte de cabelo, às vezes até mais fácil, porque a gente, né, às vezes só corta a ponta do cabelo e paga mais caro por isso. E aí, buscando informação, né, que me veio toda essa diferenciação a partir de uma premissa. Mulheres consomem mais com menos critério. Vou parar por aqui por enquanto. Daqui a pouco eu venho com a minha crítica sobre esse assunto. E para você, Bruna, o que você pode trazer para a gente para contextualizar melhor o tema? Pois é, eu acho que quando eu recebi o convite da Syncro, né, para a gente, né, se debruçar um pouco mais nesse tema, queria entender exatamente o que seria, né, muito mais do que um imposto, né, mas exatamente a gente está falando de um fenômeno de mercado. É ali no mercado que a gente começa a perceber essa diferenciação. Por que pink? Porque a gente ainda associa o pink, o rosa, ainda à figura da mulher, né? Apesar da questão sociológica, né, que a gente pode discutir. Eu falo que meu filho ama o rosa. Ele fala, minha cor favorita é o rosa. Eu falo, minha cor favorita é o azul. Né? Mas a gente ainda associa o pink e o rosa à mulher. E o tax, por ser uma questão de imposição. Né? É uma imposição involuntária para a mulher, ela não tem escolha, né, por estar adquirindo aquele determinado produto. Então, assim, esse movimento de Pink Tax que a gente viu, estudando um pouquinho mais, eu vi que foi um fenômeno que aconteceu na França, né, depois tomou força ali nos Estados Unidos. Justamente, as mulheres foram para o mercado para começar a entender por que essa diferenciação e começar a perceber que existia, né, e qual a razão daquilo ali. No Brasil, a gente sentiu, né, eu falo... Até mesmo agora, né, que eu fui por esse convite para estar aqui, eu comecei a fuçar o mercado, comecei a tentar entender um creme dental, é um fenômeno Barbie que está acontecendo aqui nesse momento, né? Mas assim existe sim, né, e produtos que passam tanto de brinquedos, inclusive até para remédios, né? Você vê, não podendo citar marcas, mas remédios direcionados a cólicas, né? Tendo a mesma composição de um remédio para dor de cabeça, ele tem uma diferenciação, né? Então, esse é o Pink Tax, né, aquilo pelo que a gente entende como um fenômeno, não só uma questão de tributo rosa, né, mas um impositivo para a mulher, né, que está nesse mercado de consumo, que também é outra coisa que a gente vai falar mais à frente, mas voltado a essa sobreposição de preço, né, para o dia a dia ali no consumo de bens e serviços para mulheres. Ótimo. E o impacto disso? Vocês acreditam que isso traz um impacto para a mulher, para a desigualdade ao longo do tempo? O que você acha, Ana? Sem dúvida. A gente precisa cuidar do tema, né, com bastante cuidado, né? Sem querer ser repetitiva, mas sendo. As mulheres ainda ganham menos. Por mais que a gente fale desse assunto, a gente tem aí uma regulamentação para que isso não aconteça.
a gente conversa sobre isso em diversos fóruns, mas a gente tem números, né? E pelos últimos números ali do Diese, com as pesquisas do IBGE, mulheres ainda ganham 21% menos em funções similares. Então, não é que é uma mulher com menos escolaridade ou numa função de menos, né, remuneração. Não, na mesma função. Não só pelo fato de ser mulher. Isso já é alguma coisa a ser combatida. Então, a gente já tem uma remuneração menor. Aí, junta isso um valor maior pelo mesmo produto por ser mulher. Então, no final do mês, tem um peso muito forte, né? Além disso, a gente tem também, aí baseado nessas pesquisas no último censo do IBGE, a gente tem hoje no Brasil 50,8% das famílias chefiadas por mulheres, financeiramente falando, tá? Não estou entrando na questão, enfim, cada casal ou não casal, enfim, tem a sua configuração. Mas financeiramente elas respondem hoje já pela maioria das famílias. Então, é o salário dessa mulher que segura a casa, né? E muitas dessas famílias só tem a mulher mesmo, porque é formada pela mulher e seus filhos, não tem uma figura, né, um cônjuge para ajudar na renda mensal. Então, esse assunto é extremamente importante. Da mesma forma que a gente precisa conversar e movimentar as pessoas para ter um senso crítico de combate a essa diferença na hora de ter a remuneração, a gente também precisa ter isso na hora de adquirir os produtos, né? A Bruna comentou sobre a gama dos produtos ali, né? A gente, por exemplo, além de produtos para dor de cabeça, a gente deveria ter uma política pública já de pouca taxação de produtos para incentivar a amamentação. E não tem. Os produtos as pomadas, os protetores de seio, as bombas para tirar leite, elas têm taxação normal, quando uma política pública é extremamente importante de saúde pública, né? Então, assim, é muito urgente que esse assunto seja conversado, né? Que bom que a gente está fazendo isso agora e espero que isso possa repercutir reflexões e ações, né? Para que isso seja equalizado. E para você, Bruna, o que você acha desse impacto que essa taxa traz para as mulheres, tanto no âmbito financeiro como também do legal? Tati, eu acho que o tema Pink Tax, eu acho que ele é a ponta de um iceberg, né? A gente não tem como falar de uma coisa mais ampla, que é a tributação em gênero, né? Então, a gente está falando aqui da questão da sobreposição de preço, mas, assim, a Ana puxou um gancho que é baseado em dados, não é? A gente não está falando de ideologia, que são dados das mulheres que estão na frente ali, né? Mulheres líderes, né? Dona de casa, com a jornada de trabalho tripla, quádrupla, né? E esses dados, eles vêm, inclusive, da própria Receita Federal, quando você vê o volume de declarantes, né? Você vê ali a quantidade de homens declarando. Tem aqui 56% são homens que declaram, 43% dos declarantes são ainda mulheres. Quando a gente fala de bens e patrimônio, mesma coisa. 63% são homens, 37% são mulheres. Então, a gente vê que existe um descolamento, né? É o homem que declara, né, em sua grande maioria, e os bens e patrimônios estão concentrados nos homens. Então, assim, falar de Pink Tax é um momento de reflexão para a gente falar de gênero, né, de tributação, e como a tributação chega para as mulheres. E não é uma questão aqui só de falar de privilégios. Por isso que é uma discussão, é um debate que tem que trazer todo mundo para essa roda. Homens, mulheres. E esse contexto que a gente vive exatamente, né, falando de reforma tributária, que é o momento que a gente está agora mais pertinente ainda, reforma, né, ainda uma reforma que caminha olhando apenas para o consumo, que é um item também delicado quando a gente fala de mulher, né? Porque o consumo é o que a gente está falando do Pink Tax, né, da sobreposição do preço. Se a gente sobrecarrega, nesse momento, o consumo, né, no final do dia, você tem uma mãe, uma chefe, né, uma dona de casa, que tem praticamente 85% do seu rendimento está ali para comprar comida, que é a realidade da maioria dessas mulheres, né? Então, assim, o que ela vai pagar de imposto? Né? O que vai sobrar no final do dia?
né? Então, eu acho que o debate ele é amplo, tem que ser provocado, tem que trazer como cidadania, né? A reforma, a gente vai falar um pouquinho de reforma, mas a reforma tributária, nesse viés ainda de consumo, ele precisa ser explorado, porque assim, é muito mais também, se a gente for trazer, sair da questão do gênero e puxar para a questão racial, a coisa aumenta mais ainda, né? Porque a gente está falando de um consumo que temos ricos e pobres, né, comprando o mesmo produto, no final do dia ele tem a mesma alíquota, a mesma tributação indireta, né? Então, eu acho que é um debate interessante, é oportuno, né? Faz com que a gente realmente nos questione como cidadãos. A gente aqui, eu, a Ana, operadores aqui do direito tributário, a gente sabe da importância do tributo, né? No dia a dia das pessoas. Esse debate ele tem que sair dessa figura de tributaristas, ele tem que ir para o cidadão, ele precisa entender o que ele paga, né? Então, eu acho que esse convite é importante, e principalmente, né, porque não tem justificativa. É uma aberração quando a gente pega a tabela da TIP, você vê o NCM lá 96. Você está falando de obras diversas, você está falando de obras em marfim, você está falando de carapaça de tartaruga, chifres, pincéis de artistas, e tem um outro lá que fala em fraldas e absorventes, com a mesma alíquota. Olha o comparativo desses itens, né? Itens aparentemente supérfluos e você está colocando itens essenciais dentro do mesmo código. Então, assim, eu acho que uma nação civilizada, a gente tem que debater esse tipo de assunto. Então, a gente não está falando ainda de privilégio, a gente não está falando de tendências, eu acho, não. Existe. A gente está lá na tabela da TIP, a alíquota de absorventes e fraldas, né? É a saúde essencial da mulher, a dignidade menstrual, né? Não tem opção, isso é exclusivo, né? Então, eu acho que esse é um tema que a gente tem que realmente se aprofundar, e o nosso papel é trazer um pouquinho aqui do que, né, desse debate. Ótimo, obrigada. Posso fazer uma colocação? Claro, fica à vontade. Pegar o link da Bruna, né? Esse conceito do que é hoje, nossa, agora fugindo da questão do preço, né? Então, a gente tem colocando as coisas nas gavetinhas, né? Como bom virginiano. A gente tem um preço maior sobre aquilo que é voltado para o público feminino, da mesma coisa. Isso é um problema. Um problema aqui no viés do direito do consumidor, né? Mas a gente tem uma questão também de tax puro, que é esse conceito que a Bruna trouxe agora do que é essencial. E o tributo sobre aqueles itens mais essenciais ainda alto, quando deveria ser o contrário, né? No mesmo patamar, você tem itens, eu estava pesquisando isso, né? Itens, produtos por cuidado da barba. A tributação não chega em 42%. Aí, sobre maquiagem, né? A tributação chega em 70%. Então, o que é o conceito aqui, né? Qual é essencial, qual que não é essencial? Os dois eu acho que a tributação é alta, claro, né? Mas por que produtos para barba, 46%, maquiagem feminina, 70%, né? O pessoal brinca que a maquiagem do homem é a barba, né? Então, mas peraí, então vamos deixar o tributo similar também, né? Então, esse conceito do que é essencial, ele deveria estar muito mais calcado, né? Acobertado, cuidado por políticas públicas, por dados, por estatísticas. E, às vezes, isso é algo aleatório, né? Então, a gente precisa mesmo provocar esse assunto. Né? E, Ana, isso é muito importante. Assim, de novo, eu pego o gancho da reforma, que é um processo legislativo, né? Isso aqui é fruto de um processo legislativo do passado. A gente ainda vive uma sociedade patriarcal, né? O reflexo de quem escreve uma legislação, né? Quem está ali no Congresso, em sua maioria, são homens que não têm vivência de mulher, né? Não pensam como mulheres. Então, assim, a coisa soa natural você tributar, você colocar uma alíquota para itens da barba, diferente ali de itens para mulheres, né? Então, assim, são tantas nuances, né? A gente vai impactar em tantas questões, vai impactar em representatividade também, né? Porque a gente precisa de mulheres legislando, mulheres que têm esse olhar, né? De pensar como é que eu penso em alíquota, como eu penso em tributação, como é que eu escrevo uma norma, né?
Então, isso ainda é muito reflexo desse passado e agora é o momento de mudança, né? Agora, como operadores tributários, que você bem mencionou, né? A gente falou bastante de reforma tributária. Existe algo na reforma tributária já focada nesse tema para reduzir talvez essa desigualdade ou até mesmo deixar mais similar essa questão dos preços? Quer começar, Bruna? Falando aqui, né, a reforma tributária, né, acho que a mídia ela reforça muito esse peso de reforma tributária. Eu não gosto muito porque a gente ainda não está falando de uma reforma tributária como ela deve ser. A gente está falando aqui, num primeiro ato, de uma reforma sobre consumo, né? Então, e quando a gente fala de reforma tributária, pensando que tributo ele é um divisor de águas, ele é responsável pela distribuição de riqueza no país, a gente tem que falar de reforma que proporcione justiça social. E não é nesse momento que a gente está falando disso, né? A gente está falando ainda de uma parte de um processo de mudança. Mas tudo bem, é importante começar o debate, é importante essa transformação. E, assim, a gente viu ali, tem um grupo de mulheres, até do grupo de mestrado da FGV, que trouxe ali para a PEC 45 essa possibilidade, um artigo, né, de desonerar esses itens relacionados à higiene, né, e à saúde da mulher, da dignidade da mulher. Então, assim, é triste saber que tem crianças, que tem mulheres que deixam de ir ao trabalho porque não tem dinheiro para pagar um absorvente, crianças também que não têm. Então, assim, existe sim nessa reforma um capítulo destinado a essa questão de isenção, né, voltado ao item ali da saúde da mulher. Então, isso é importante para esse debate. Mas ainda a gente está restrito, né, à questão do consumo. Temos ainda que avançar em relação ao patrimônio, à renda, que entra nessa questão que a Ana trouxe aqui da mulher no mercado de trabalho. Nossa, como é amplo isso que você está comentando, Bruna. Eu vou fazer um comentário concordando com você e depois queria fazer uma outra colocação, né? Eu vi alguns comentários de pessoas, mas que desnecessário colocar essa questão na PEC de saúde menstrual. Isso é extremamente importante, né? Meu filho, esses dias, me perguntou uma coisa assim, você vê num raciocínio de um pré-adolescente, é tão óbvio, mas é uma política pública tão torta. Ele falou, por que as faculdades públicas são tão boas e a escola pública não? Eu falei, porque realmente está tudo errado. A escola pública devia ser tão boa que a faculdade pudesse ser, né, tivesse o mesmo grau de concorrência de todos. Quem estudou em escola privada, escola pública, tivesse apto a concorrer a todas as vagas da faculdade pública, né? E ao contrário, você tem uma faculdade pública excelente, muito, né, com muita gente da iniciativa privada dentro da faculdade pública, e quem estudou fez sua carreira, sua escola ali na faculdade, na escola pública, às vezes com menos acesso, porque em alguns casos você tem menos qualidade na escola pública, porque professores e toda a estrutura ali sem apoio. Aí a Bruna coloca essa questão da saúde menstrual. Essa aluna fica dias sem ir para a escola, porque ela não tem acesso ao item básico de higiene no período menstrual. Então, esse ponto da tributação está muito ligado a essa política pública que devia estar sendo incentivada nesse sentido. Um outro ponto que eu queria comentar, né? Tem um projeto de lei, preciso colar o número. Eu estou acompanhando ele, para mim é novidade também, do ano de 22, da deputada Natália Bonavides, que é o PL 391. E o objetivo dele é colocar essa proibição de preços distintos de produtos iguais, só com, né, esse viés de público diferente, mas a mesma qualidade do produto, não pode ter um preço diferente. Então, é um projeto de lei para mudar o Código de Direito do Consumidor. E esse vale muito a pena a gente acompanhar e fazer, né, tentar movimentar à medida que a gente possa, porque seria muito precioso a gente conseguir essa, né, igualdade, que é o que está na Constituição Federal. A gente não está pedindo nada além do que está na Constituição, né? Pessoas em situações similares têm que ter o mesmo tratamento. Produtos em situações similares têm que ter o mesmo tratamento. Sim. Também, né? E eu penso também, lembrei aqui de um trecho também da reforma, uma mudança também que é importante, é a questão da tributação por fora, né?
que hoje é imposto sobre imposto. Então, a gente não sabe nem o que a gente paga no final do dia. Mas Tributarista, se o cidadão não sabe, os tributaristas também estão ali decidindo, buscando no judiciário, né, para poder tentar, aumentando o contencioso tributário, para poder entender, né, que salada é essa. Então, assim, tem o que está sendo endereçado também, né, nessa reforma também, é a questão da transparência, de você saber o que você paga, né, o imposto vai estar ali destacado, e a gente chama a população para uma conversa. Então, para a gente finalizar, assim, o que a gente poderia fazer no âmbito legal para reduzir esse impacto? O que você acha, Ana? Eu acho que tem duas coisas importantes, né? 3, na verdade. Eu acho que ter essa paridade nos órgãos de representação é super importante, né? Mais mulheres no legislativo, no judiciário, para julgar essas causas com esse olhar, né? E eu não digo só mulheres, eu digo diversidade de forma geral. Para mim, quanto mais diverso for o legislativo, o judiciário, mais justiça social isso deve promover, né? Esse é meu pensamento. Então, primeira coisa. Segundo, eu acho que esse projeto de lei ou similares para que isso esteja dentro do Código de Direito do Consumidor, hoje não é proibido, né? Hoje não é bonito. Eu, por exemplo, depois de estudar isso tudo, eu já tenho uma ideia de não consumir. Então, se essa marca traz essa diferença, eu vou buscar outra marca que não está trabalhando dessa forma. Eu acho que hoje a gente, como consumidor, consegue ter essa autonomia de vou buscar empresas que trabalham de outra forma, que têm outra consciência, né? Esse é um ponto. Mas isso deveria estar no Código de Direito do Consumidor como proibido. Hoje não é. Hoje, né, para mim, Ana Lídia, como consumidora, é uma marquinha negativa numa empresa que promove esse tipo de diferença, mas não é ilegal. Eu não posso ir lá provocar isso como ilegal. Gostaria que fosse, então vou acompanhar esse projeto e projetos similares para entender para onde isso vai. O terceiro ponto que eu acho que, pegando a linha do que a Bruna comentou, é a gente, como profissional da área, né, com um pouco de espaço ou tentando, na comunidade que a gente está inserido, provocar esse senso crítico e cobrar esse senso crítico, né? O tributo tem que ser usado, ele tem uma função social importante. Então, não pode ser algo aleatório, né? Eu estava vendo, até a gente comentou isso, né, antes do podcast, as pessoas colocam itens essenciais, e me preocupa, por exemplo, o imposto seletivo, que vem agora junto com a reforma, né? Coloca-se ali o que é essencial, o que não é essencial, ou talvez depois o que é prejudicial ou não à saúde, não com dados e estatística e com uma visão da sociedade, mas de forma aleatória ou fruto de lobby, que também pode acontecer. Eu estava vendo, né, semana passada, esse projeto do governo de Minas de taxar como supérfluo ração para animal, né? Um país que tem, eu fui pesquisar, 30 milhões de animais abandonados, 400 ONGs, que são de iniciativa privada, pessoas voluntárias que trabalham a partir de doações para resgatar animais de maus tratos, animais de rua. A gente tem um número de pessoas com depressão no Brasil que a gente ganha de diversos países. E pessoas que têm nos seus animais de estimação um acalento, né? Que, né, é algo importante. Então, a gente não pode olhar para uma ração animal e pensar que isso é supérfluo. Nesse cenário, né, precisa ter um estudo mais amplo para chegar à conclusão de que esse item é ou não supérfluo, ou de que aquele item é ou não prejudicial à saúde. Então, me preocupa um pouco quando o legislador é muito arbitrário ou aleatório, ao invés de estar calcado ali em uma política pública importante, né? Então, acho que isso é o nosso dever, de acompanhar, de criticar, de se posicionar, né? De tentar movimentar um pensamento crítico mesmo como cidadão. E esperança, né? Manter a esperança de que melhore, né? E para você, Bruna? O que me preocupa nisso tudo são os vieses, né? Aquilo que está ali por debaixo, que a gente ainda não está conseguindo, que está implícito, né?
que tem um explícito, que é o que está na lei, o que a Ana trouxe ali do Código de Defesa do Consumidor, né, a Constituição, todo o seu arcabouço, né, toda a sua estrutura infraconstitucional. Mas, assim, e o que não é tão explícito, né, o que está implícito ali? Eu acho que esse debate no Brasil ele ainda é incipiente. A gente tem um marco interessante que foi o voto, né, do salário maternidade. Eu acho que ele provocou aqui no Brasil, dentro do STF, eu acho que foi uma das poucas ou uma das primeiras decisões que entra ali no cerne da mulher no mercado de trabalho, né, porque ficou decidido que o salário maternidade ele não deve ser tributado, né, pela contribuição, pela previdência, pela contribuição patronal, porque isso não deve ser encarado como um ônus, é um benefício previdenciário e o empregador não deveria ter esse ônus, né? Isso era uma forma de desestimular a contratação de mulheres, né? Então, assim, lendo o voto do ministro Barroso, ele, não sei se foi por acaso que chegou nessa discussão, mas, assim, entrou ali realmente numa questão da mulher no mercado de trabalho, né? Então, assim, esse tipo de discussão a gente precisa levar mesmo para o judiciário. Existem muitas leis, tem a questão também, um debate sobre a questão da pensão alimentícia, né? Quem paga pode deduzir, quem recebe tributa, né? Então, essa questão existe, a gente tem que ter esse espaço para debate. Tem muitas coisas ainda nesse viés ainda um pouco machista, dessa herança patriarcal, né, do que é a nossa legislação. Então, aí a gente precisa ter tempo para essa discussão. Uma reforma está sendo aprovada, existe um corre-corre, já saiu da Câmara para o Senado e tem que fazer a coisa acontecer, ela tem que aprovar, mas a gente tem que ter cuidado, né? Ter esperança, como a Ana trouxe aqui. Eu acho que a sociedade tem que se unir, saber o que está, né, o que está aprovando, não ficar refém ali também só do que a mídia traz, como essa mega reforma tributária, e pensar nisso. A gente tem uma coisa que eu estava pensando, gente, essas mulheres, né, mulheres que eram tidas como mulher do lar, né, são pessoas que formam gerações futuras. Olha o peso econômico que essa mulher traz, né? Eu vi que tem um estudo aí da Oxford, do Banco Mundial, que se parassem, né, para poder ver o quanto que essas mulheres produzem, isso representa quase 10 trilhões de dólares, né? Então, e qual o olhar, qual é a política previdenciária, qual é a política social que é vista para essas mulheres que, né, estão ali dentro de casa e são taxadas como mulheres do lar apenas? O Estado não quer olhar. Ele acha que a visão do Estado tem que ser da porta de casa para fora, né? Ele não cuida dali de dentro. Né? Então, eu acho que legalmente a gente tem que pensar, e me preocupa essas questões mais implícitas que estão na lei, que a gente tem que trazer para o debate. Muito bom isso que você falou, e eu pego um gancho e jogo para outro âmbito. E no âmbito cultural, o que a gente pode fazer para diminuir esse impacto? Cultural. Acho que não tem escapatória, a gente tem que pensar em representatividade. Né? A gente precisa de mulheres efetivamente, né, ali nos poderes, nos representando. Como a gente estava comentando, a gente precisa de vivência. A gente precisa sentir a dor, né? A gente tem que sair do campo da simpatia para a empatia. Eu não posso ser simpática numa situação que eu não conheço, né? Então, a gente precisa realmente ter mulheres, né? A gente tem ali uma Tabata Amaral hoje que fala dessa questão da extração, né, do leite, né, diminuir essa alíquota. E eu imagino como deve ser para a mulher estar dentro de um parlamento, né? Que a grande maioria é homem. Então, não deve ser fácil, mas assim, é o nosso papel. A gente não pode ficar só preocupado com números de cumprir tabelas de partido, né? Não estou nem entrando em questões partidárias, não. Isso aqui é reflexo do que a gente está falando. Então, não temos como falar de políticas sociais se a gente não fala da figura do legislador, né? Então, assim, a questão da representatividade, ela é fundamental, ao meu ver. Acho que um outro ponto muito importante também é promover esse debate. Como vocês estão fazendo, inclusive, né? Sim. Ter abertura para se falar disso. Eu, por exemplo, antes de ser convidada, eu já tinha escutado falar de Pink Tax, mas eu nunca tinha estudado isso a fundo. A ponto de me indignar, a ponto de mudar a minha decisão de compra se isso não for um parâmetro aceito, né? Então, o conversar sobre isso, ter espaço no YouTube, no Instagram, reproduzir, trazer isso
né, para o dia a dia, para a gente falar sobre isso e colocar isso abertamente, é muito importante também. Muito importante também. Legal, parabéns, viu? Obrigada. Obrigada, Syncro, pela oportunidade. Meninas, então, para encerrar, vocês gostariam de falar alguma coisa para a gente encerrar, algum ponto, deixar algum contato de vocês? Obrigada pela presença, muito obrigada. Eu tenho certeza que foi um debate bastante rico, proveitoso, que trouxe aí uma abertura de olhos para muitas mulheres que até então não sabiam o que era o Pinktex, né? Então, que seja possível aí que muitas pessoas consigam agora ter uma noção melhor do tema e, como a gente falou bem aqui, ter esse senso crítico para a gente poder perpetuar e continuar caminhando com menos desigualdade no mundo. Obrigada. Eu queria só agradecer a oportunidade, né? Me colocar à disposição também. O pessoal me acha também no Instagram, _Ana Lídia Cunha. Tenho contato aí através de vocês, se alguém quiser mais informação, quiser material que a gente coletou sobre o tema, está à disposição. Até colocar um depoimento pessoal, a gente fala às vezes, né? A Bruna colocou isso com muita delicadeza, né? Essa questão do patriarcal que a gente luta, né? Eu optei na minha vida por ser uma mãe que trabalha, né? Vivo naquele binômio, né? Eu estou trabalhando, tentando trabalhar como se não tivesse filhos. Estou em casa com os filhos, tentando estar só com eles como se eu não tivesse trabalho. Essa foi a minha opção, com todo respeito a qualquer outra opção. Todas muito valiosas, tanto quanto, né? Mas eu vivo isso muito no meu dia a dia, né? Então, a gente poder falar sobre isso abertamente. Eu já tive que sair de um escritório porque eu tinha um par, homem, que tinha menos experiência que eu, menos resultado que eu e uma remuneração mais alta. E quando eu vi aquilo, quando eu soube daquilo, eu me indignei e falei, vamos buscar outro lugar. A minha irmã tinha um resultado excelente de feedback, de retorno no trabalho dentro do corporativo, voltou de licença maternidade e foi dispensada. Então, isso é uma realidade, isso é a minha realidade. Não é uma realidade que a gente lê nas pesquisas, é a realidade que a gente tem no nosso dia a dia. E a gente continua e luta, e se impõe, e conversa, e provoca o debate, e tenta, na medida do possível, fazer que as pessoas reflitam sobre, né, para entender que é importante a participação da mulher no mercado de trabalho, o respeito pela mulher consumidora, né, que não é uma mulher emocional que consome porque tem uma autoestima baixa e vai consumir o que você quiser, não. A gente está falando de um outro patamar, a gente está falando de 2023, de mulheres bem informadas, que se ajudam, que provocam um debate, como a gente está, né, tentando fazer aqui, nós três, né, junto com a Syncro. Então, colocar isso para esse senso crítico, né, e promover esses resultados, né, e promover essa discussão abertamente. Isso mesmo, muito obrigada. Também queria agradecer a Syncro pela oportunidade de estar aqui, de ser desafiada, né, Ana? Acho que nós fomos desafiadas com esse tema. Realmente foi além até do nosso conhecimento, né, sobre Pinktex, foi puxando uma cadência aí de elementos importantes, né, para falar de gênero, para poder falar de tributação. Então, eu também estou super aberta para conversas, para benchmark. Eu sou responsável pela área de riscos e contencioso na CIA Modas. Como eu falei, a CIA ela traz essa questão da mulher brasileira. O perfil da mulher mudou bastante, do consumidor, né, principalmente pós-pandemia. É uma consumidora que ela está mais atenta, ela quer saber onde ela investe o dinheiro dela, o que ela compra, ela quer qualidade, né? Então, é respeitar esse público. Então, hoje na CIA a gente olha muito para essa mulher, né? A mãe ali que luta, né? Que ela quer chegar numa loja, ela quer resolver, ela não tem tempo, ela quer resolver o problema dela, comprar a roupa do marido, a roupa dela, a roupa da criança, tudo num lugar só. Então, assim, a gente que está na iniciativa privada, a gente tem que prezar também por esse respeito, né? Pelo respeito para a mulher, né? Pelo cidadão. Então, assim, me coloco à disposição, né? Para novos debates. Eu acho que isso é muito salutar.
é muito vivo, né? A gente trazer essa experiência. Eu, particularmente, o que a Ana... Esses dados são próximos, a gente nunca ouviu falar, ouviu dizer. Aconteceu com a gente, perto. Eu também tive essa experiência, eu tive uma experiência diferente, né? Que é eu entrar no mercado, mudar de emprego, num retorno de uma licença maternidade, né? E num momento que você pode ser julgado, você fala assim, não, ela não está preparada para isso, né? Não confia, porque agora ela vai olhar para o bebê, ela não tem tempo, né? Então, assim, as pessoas não sabem a potência, o lugar de potência que é uma mulher após quando ela tem filho. A capacidade de lidar, né, com diversos assuntos, eu acho que é difícil para o homem ter essa habilidade, né, de saber que o filho está doente, você está com trabalho, tem resultado, tem planilha para entregar e está tudo bem, né? Então a gente se transforma nisso. Então eu agradeço mesmo, né, pela oportunidade de estar aqui com vocês e conte com a gente. Muito obrigada. Então tá bom, meninas, muito obrigada a todos os ouvintes. Esse é o Text Time, o podcast da Syncro. Nós estamos aí nas principais plataformas, o Deezer e o Spotify, e também estamos aí no YouTube para vocês que quiserem ver a gente também. Muito obrigada. É isso. Muito bom.